vídeo que você vai assistir agora traz uma entrevista na íntegra sobre um marco muito importante para a proteção da infância e da juventude no Brasil. Em uma decisão histórica de primeira instância, gigantes globais da tecnologia foram condenados pela justiça brasileira por violarem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O motivo disso é o uso das chamadas loot boxes, ou caixas de sorteio virtuais. Essas caixas funcionam como pacote surpresa e estimulam crianças e adolescentes a gastarem dinheiro real em busca de itens aleatórios dentro de jogos eletrônicos. Para destrinchar esse assunto, conversamos com Marlon Reis, o advogado responsável por apresentar essa ação civil pública na Justiça. Conhecido por ser um dos idealizadores da lei da ficha limpa, neste caso contra as Big Techs, ele atuou como representante jurídico da Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ANCED. Na entrevista completa, Marlon Reis detalha os bastidores dessa disputa judicial, que começou em 2021, rebate os argumentos de defesa das grandes empresas e explica por que a proteção dos nossos filhos na internet é uma responsabilidade de toda a sociedade. Eu fui procurado pela Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ANCED, para discutir em juízo a seguinte situação. As empresas de games, nós estamos falando das maiores empresas do mundo, como o Tencent, como o EA Sports, Valve e várias outras, estão usando estratégias de monetização que envolvem jogos de apostas dentro dos games. Então, para obter um item, como, por exemplo, uma arma ou um carro, dependendo do tipo de jogo, em vez de adquirir esse item ou de conquistá-lo por pontos obtidos enquanto joga, a pessoa tem a possibilidade, a criança ou adolescente é chamada a comprar com dinheiro de verdade uma caixa chamada loot box em inglês, que a gente numa tradução livre poderia colocar como caixa de sorteio, em que ela coloca dinheiro de verdade através de um cartão e participa de um sorteio com resultados aleatórios. Isso para nós é jogo de azar. Isso leva a vício, isso leva a uma cultura de aposta para criança e adolescente. Então, essa foi a razão pela qual meu escritório foi procurado e a gente foi para a justiça apresentar uma demanda contra essas maiores empresas do mundo de games e também as empresas que distribuem esses jogos eletrônicos no Brasil. Nós sentimos uma grande lentidão do judiciário. Chegamos a pedir até que a justiça desse uma liminar logo para suspender isso, mas isso não aconteceu, foi negado. O processo corre desde 2021, portanto já são 5 anos. É tempo demais para um assunto que trata de quem a Constituição Federal diz ser a prioridade absoluta do Brasil, que são as crianças e adolescentes. Então, felizmente, ainda que tardiamente, a resposta veio muito boa, veio com rigor necessário, definindo medidas, providências a serem adotadas por essas empresas e também impondo indenizações altas a serem pagas para essas empresas, que serão revertidas para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, para virar fonte de financiamento para projetos para crianças e adolescentes no Brasil inteiro. Porque o ECA, que é de 1990, ele não tinha como prever essas tecnologias para agora, e ele não previu. Mas lá tem um dispositivo, por exemplo, que proíbe crianças de participarem de casas de jogos, como jogos de apostas em baralho, sinuca, expressamente menciona sinuca e similares. E aí nós estamos dizendo, isso é o similar da sinuca no século XXI, nesse momento. Quer dizer, e foi isso que foi entendido. A juíza que julgou o caso, muito bem por sinal, que, aliás, não tem nenhuma responsabilidade sobre a morosidade, porque ela acabou de assumir a vara e já julgou logo. E ela disse que o ECA Digital fez foi apenas verbalizar melhor, de forma atualizada, aquilo que o ECA já fazia desde o começo. Espaço de jogo de aposta não é para criança e adolescente. Isso nunca foi permitido. A responsabilidade é de todos, como diz a Constituição Federal. Ninguém pode se eximir da responsabilidade de cuidar da infância e da juventude. Responsabilidade do Estado, que é o poder público, responsabilidade das empresas, responsabilidade da comunidade, responsabilidade da família. Todo mundo é responsável. Então,
Ninguém pode dizer assim, compete à família vigiar se o filho está jogando. Não, a Constituição diz, compete a todo mundo. Então, uma empresa não pode colocar um jogo de aposta para a criança e depois se defender dizendo que os pais não fiscalizaram. Então, a responsabilidade é de todo mundo. E além de ter que indenizar a sociedade brasileira com recolhimento de quantias que chegam a quase 300 milhões de reais para o Fundo dos Direitos da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a juíza, inclusive, deu ganho de causa para todas as crianças e adolescentes que já usaram esse sistema. Então, elas terão que ser indenizadas. As que provarem que pagaram para usar isso podem ter o dinheiro de volta, devidamente corrigido, com juros, e ainda ganhar uma indenização extra por dano moral. Para quem? Para todas as crianças do Brasil e adolescentes também que usaram isso, que nós estamos ainda fazendo estudos para quantificar, mas que nós sabemos que são milhões de pessoas afetadas. Essa é uma parte que está sendo pouco dita da sentença, mas que está lá também. Ela manda indenizar cada criança ou jovem que tiveram acesso, que foram expostas e que de alguma forma jogaram partidas que envolviam essas caixas de sorteio. Eu acho que esse processo ele contribui por conta desse debate, mostrar que não vale tudo quando se trata desse público. A Constituição é muito rigorosa e as leis também, mas as pessoas ainda não acordaram para o fato de que não se pode brincar com os direitos da infância e da juventude. Então, essa sentença contribui para o debate. Ela, inclusive, muito mais do que as consequências jurídicas dela, ela, na medida em que chegue o conteúdo do que foi decidido para as pessoas em geral, e vocês estão contribuindo muito com isso nesta gravação, ela nos convida a refletir sobre o que a gente espera, qual é o ambiente que tem que rodear nossos filhos e nossas filhas. Agora, imaginem o seguinte, houve um deputado norte-americano que disse uma coisa que é verdadeira. Nós deixamos que nossas crianças e adolescentes tenham cassinos nas suas mãos, sem que nós prestássemos atenção no que estava acontecendo. Deixamos que os lares brasileiros, como também nos Estados Unidos e no mundo inteiro, fossem invadidos por cassinos, jogos de apostas pagas para render lucro absurdo para as empresas, tirando de famílias pobres, que são as mais vulneráveis e as mais submetidas a isso. O Brasil se tornou apenas o terceiro país do mundo a proibir essa prática, depois da Bélgica e da Alemanha. Mas, felizmente, nós conquistamos isso. Agora falta fiscalizar, garantir o cumprimento dessa sentença e fiscalizar para que ela de fato seja cumprida. Garantir não só a efetiva aplicação das normas, tanto do ECA original como das normas do chamado ECA digital, como envolver a comunidade nisso. A gente precisa de uma cultura de proteção prioritária das crianças e adolescentes. Até porque no dia que nós tivermos essa cultura muito bem alicerçada entre nós e sedimentada entre nós, a gente não vai precisar mais de sentenças como essa. Que ela venha para educar, mas não para a gente achar que vai delegar toda a solução de problemas ao judiciário. A solução está entre nós mesmos, enquanto comunidade. Famílias estão na igreja. E esse é um lugar que a gente considera muito importante, porque nós sabemos a importância das crianças e adolescentes para os lares cristãos. Só que talvez existem alguns problemas para os quais as pessoas não acordaram. Eu já conversei com muitas pessoas sobre essas tais loot boxes, gente esclarecida, que não sabia que isso estava nos jogos. Então, eu acho que o papel da igreja de ajudar a alertar as famílias para a existência desse problema é muito grande. Eu tenho uma irmã que tem 2 filhos, são 2 sobrinhos meus, que são adolescentes. Eu fui conversar com ela, ela não sabia disso. E eu sei que isso é um problema que não foi percebido. Ele entrou suavemente nos jogos das nossas crianças e adolescentes. Então, a igreja pode ajudar muito a alertar as famílias de que os filhos delas
podem estar participando de jogos de azar dentro dos seus, entre aspas, inocentes joguinhos eletrônicos. Pais precisam ver o que os filhos estão fazendo. Hoje existe uma certa tranquilidade no lar, entre aspas, dada pela criança que, em vez de estar fazendo bagunça, está parada na frente do celular ali, durante às vezes horas. E às vezes são os pais que entregam, em busca de ter um momento de paz para fazer um trabalho, ou para ter um momento de descanso. Entrega para a criança, vai, dá até um joguinho para a criança, mas não olha o que tem dentro, não olha o que está entregando na mão do próprio filho, da própria filha. Então, esse alerta que eu trago para os pais e mães. Prestem atenção em tudo que rodeia, porque talvez os adversários maiores não estejam na rua lá fora. Talvez você mesmo esteja ingenuamente entregando na mão do seu filho, da sua filha, uma coisa que vai viciá-la, que vai atrasá-la, que vai prejudicá-la nos estudos, que vai prejudicá-la. Eu vi casos nessa jornada de crianças viciadas com um problema de ludopatia, que é a doença já catalogada pela Organização Mundial da Saúde, que é o vício em jogos. E essas estratégias, elas são feitas para viciar. Se vocês ainda não viram, eu vou descrever para vocês. São joguinhos, são caixinhas muito bonitas, iluminadas com cores, com luzes, com música, e a criança sendo chamada a clicar ali para abrir, mas para isso ela tem que colocar algum dinheiro. Depois, quando ela ganha um item, sai um monte de luzes festejando aquilo, como se fosse uma. Quer dizer, isso vai despertando no cérebro as mesmas áreas que são afetadas pelas drogas e produz o mesmo nível de vício que as drogas, a ponto de nós temos casos de crianças que se apoderaram dos cartões de crédito dos pais ou das mães e gastaram 5, 10, 15, até já ouvi falar até 25 mil reais no cartão. E depois os pais só descobriram quando veio a fatura, por causa do vício. É muito sério.